Boletim de Notícias Auge. Visite nosso portal de notícias em www.auge1.com. Boletim Auge, estamos no ar aqui na Auge TV para todo o Brasil, trazendo para você as principais notícias que bombaram aí na última semana. Eu sou Fernando Crescencio e você vai comigo, a partir de agora, ver a contextualização dos principais fatos nacionais, estaduais e municipais. Começando, é claro, pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que enfrenta duas grandes tragédias ao mesmo tempo. E isso tem causado, além de todo o transtorno material, um transtorno emocional gigantesco à população gaúcha. Veja como que o senador Marcos Rogério fez cobranças duras e verdadeiramente representou a população brasileira com críticas reais contra o governo federal, Lula e Paulo Pimenta. Acompanhe o depoimento no Senado do senador Marcos Rogério. As enchentes devastadoras deixaram mais de 395 mil cidadãos desalojados, espalhados por quase 400 cidades do Rio Grande do Sul. E a resposta do governo, embora volumosa em promessas, volumosa em discurso, tem sido apenas isso. Muito discurso, muito barulho, pouca efetividade. Onde está o Centro de Operações de Emergência, o COI? Onde está o COI? Até agora, apenas uma promessa de coordenar uma resposta efetiva às enchentes, mas, no entanto, o que nós estamos vendo são planos retóricos. Faltam ações efetivas e rápidas. Eu questiono, quem está coordenando, quem está chefiando o COI no Rio Grande do Sul? Quais os secretários que estão lá coordenando os trabalhos? Quais as estratégias adotadas pelo COI para socorrer o Rio Grande do Sul? Qual o plano de contingência preparado? Tem mais de 380 cidades impactadas pela água, debaixo d'água, literalmente. Eu repito, onde estão os reforços prometidos? Mais profissionais, mais hospitais de campanha, mais medicamentos, vacinas. Isso tudo é necessário, não é para depois, é para já, é para agora. Burocracias e lentidões processuais não são justificativas para a tardia, para o retardo, para o atraso na atuação do governo federal. Eu pergunto, qual é o plano detalhado do Ministério da Saúde para cada uma dessas ondas? Até agora, nada. Até agora, muita conversa e pouca ação efetiva. As medidas tomadas até agora parecem estar sempre um passo atrás das necessidades reais da população que sofre debaixo d'água no Rio Grande do Sul. Precisamos sim de transparência, de ação imediata e de um comprometimento real, não apenas de promessas em frente às câmeras. Me parece, eu percebo um governo federal muito mais preocupado em controlar as narrativas de que está tudo indo certo dentro do protocolo, que todas as providências estão sendo tomadas e que os apoios estão acontecendo, do que efetivamente cuidar daquilo que precisa ser cuidado. E quem ousa dizer que não está indo tudo bem, de que não está tudo certo, é enfrentado, é desacreditado, é processado por desinformação. Aliás, o governo Lula tenta usar a tragédia do Rio Grande do Sul para impor a agenda do controle da comunicação. Vejam os senhores e as senhoras
o secretário de comunicação do governo, senhor Paulo Pimenta, ao invés de concentrar os esforços em colocar toda a estrutura possível do governo federal para funcionar e ajudar o Estado, os municípios, as pessoas, para amenizar a dor das famílias, ele faz o contrário. Ele se esforça para processar quem denuncia erros, quem denuncia o excesso de burocracia. Processou, inclusive, um parlamentar desse Senado Federal, o senador Cleitinho, que aqui está. Processou comunicadores, enfrentou, inclusive, veículos de comunicação oficial, porque para o governo as mídias sociais é o desserviço da comunicação. Então, eles vão além para fazer pressão ao jornalismo brasileiro, às emissoras de televisão do Brasil. Olha, não diga que tem problemas, e veja a ignorância. E vai falar aqui alguém que já foi presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Veja a ignorância do governo. Ele traz para ele um problema que não era dele. E era simples, era só dizer, olha, realmente isso está acontecendo, não é hora do excesso de rigor formal. Por quê? Porque a NTT é uma agência. A NTT não é agência de governo. A NTT é uma agência que cuida das rodovias, das estradas, que tem autonomia. A NTT começou a abordar como deve abordar em situações normais. Agora, em situação excepcional, anormal, medidas excepcionais. Aí o Paulo Pimenta, ao invés de dizer, olha, a NTT está exagerando, está errando, é preciso ter bom senso. Não, ele vai dizer, não, isso aí é tudo desinformação, isso é fake news, isso não está acontecendo. Aí depois o diretor-geral da NTT vem a público e solta uma nota dizendo, olha, infelizmente isso aqui e tal, nós estamos emitindo uma diretriz, uma ordem, uma recomendação, para que nesse período, excepcionalmente, tenha aquilo que é básico, bom senso. Mas eu não vi o ministro Paulo Pimenta vir a público pedir desculpa ao senador Cleitinho. Eu não vi ele vir a público pedir desculpa para o Pablo Marçal. Eu não vi ele vir a público pedir desculpa para o canal de televisão que divulgou a matéria. Não vi. Pelo contrário, continuou insistindo, e eu assisti entrevistas dele depois, em rede nacional, mentindo de novo. Ele acusa os outros de desinformação, mas a verdadeira desinformação parte daquele que é hoje, me parece, o epicentro da atuação do governo federal lá, o senhor Paulo Pimenta. Ele é o centro da desinformação. E veja, repito, o governo, a questão da agência não é uma questão do governo. A agência é uma agência autônoma. Era tão simples, porque como qualquer senador de bom senso aqui vai chegar e dizer, olha, é um absurdo que um caminhão que está com donativos para levar alimentos, roupas, colchões, alguém pare e exija dele uma nota fiscal dos donativos. Isso é absurdo. Então, não, o governo prefere negar o problema e chamar para si um problema que não é dele. Agora, aquilo que é o problema dele, que é enfrentar a questão da saúde com a estrutura do COI funcionando efetivamente, essa semana é que convocaram os secretários dos estados para fazer uma reunião aqui em Brasília para poder tratar da questão do Rio Grande do Sul. Apenas para dizer que é preciso mais do que discursos, é preciso mais do que retóricas. Veja, o governo anunciou que mandou para o Rio Grande do Sul 51 bilhões com medidas para atender o Rio Grande do Sul. 51 bilhões. Quando a gente vai observar aqui a lista dos investimentos que estão indo para o Rio Grande do Sul, do Orçamento Geral da União, isso aqui são recursos que o Estado tem direito. É captação de crédito, é financiamento. Até agora, com o que o Congresso aprovou aqui de forma emergencial, inclusive, 12,1 bilhões. E o governo dizendo que já mandou mais de 50 bilhões. É preciso parar de mentir, burocratizar e apoiar mais. E este parlamento, independente de base ou oposição, todos nós, de maneira célere, responsável e eficiente, precisamos garantir as condições para que o governo
atenda o Rio Grande do Sul. Mas é preciso deixar de terceirizar. A culpa não é dos prefeitos. Agora, a omissão que parte daqui, essa nós temos que denunciar, porque quem está sofrendo tem pressa e precisa de atendimento. Muito obrigado, senhor presidente. Essas falas do senador Marcos Rogério representou você? Porque a mim, Fernando Crescencio, representou muito. E durante a sua fala, ele mencionou o senador Cleitinho, que foi acusado pelo ministro Paulo Pimenta de ser mentiroso. E o Cleitinho, como bem conhecemos, não aceitou isso muito bem, não. Ele desafiou o Paulo Pimenta. Veja as falas de Cleitinho também no Senado. E eu quero falar aqui que eu não tenho medo de nenhum de vocês. Eu vou continuar tocando o dedo na ferida aqui. Inclusive, parece que exonerou agora o ministro da comunicação, o tal do Paulo Pimenta, né? Eu estava doido, Paulo Pimenta, para poder te convocar aqui no Senado, para olhar na sua cara, para você falar que eu fiz fake news. Eu queria muito essa oportunidade, porque quem não deve não teme. Porque eu não sou mentiroso não, rapaz. Agora você foi exonerado, né? Vai ficar lá no Rio Grande do Sul. Saiu do ministério. Poderia ficar no ministério e ser homem, de olhar na minha cara e falar que eu fiz fake news, porque eu não tenho medo de vocês. Não tenho medo, porque eu entrei limpo aqui. Eu entrei limpo, não devo nada, a não ser para Deus e para minha consciência. A mão que eu tenho medo é a mão de Deus, que pesa. Agora de vocês eu não tenho. Para você vir com essa asneira. Sabe o que aconteceu? Você mandar a Polícia Federal, e pode investigar, porque quem não deve não teme, e meu respeito à Polícia Federal, não tem problema nenhum, mas eu não fiz fake news, e eu queria ter a oportunidade de convocar aqui, e ficar de frente a frente para você falar, ser homem, de falar que eu fiz fake news, porque eu não fiz fake news, e jamais vou fazer isso. A própria Confaz, o órgão de Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, um dia depois que eu mostrei o vídeo, questionando, que eu não afirmei nada, eu só questionei, eu perguntei, vocês vão ficar pedindo nota fiscal? Foi uma pergunta que eu fiz. Chega no outro dia, a Confaz solta uma nota dizendo que não ia pedir mais nota fiscal. Então não tem para que mentir, eu nunca vou fazer isso. Quem costuma fazer isso são vocês, eu não faço isso não. Então eu queria muito ter a oportunidade de ter uma comissão de te convocar aqui e olhar na sua cara. Sabe por quê? Porque meu filho, cheguei lá semana passada lá em casa, está preocupado. Ô papai, você vai ser preso? Eu vi uma matéria lá falando que a Polícia Federal vai te investigar. Você está vendo a situação que você fez com a minha família? Pois eu ainda quero ter a oportunidade como um homem, porque o meu pai me ensinou a não prejudicar ninguém, a não falar mal de ninguém, a não fazer mal para ninguém, a não mentir para ninguém. Para você vir falar uma asneira dessa aqui. Eu tenho que honrar meu pai que tá lá no céu. Eu jamais vou decepcionar ele aqui, falar mentira. Então eu quero ter uma oportunidade com você, Paulo Pimenta. Eu estou engasgado com você. Engasgado com você. Para você olhar na minha cara e falar que eu fiz fake news. Você está achando que eu sou da laia de vocês? Você está achando que eu não tenho a minha honra aqui para poder honrar todos os dias? Não, a minha família? Meu pai, a minha mãe, meus filhos? Vocês não brincam comigo, eu não tenho medo de vocês, não. Eu só estou começando aqui. Não tenho medo de vocês. Que fique claro isso. Esse é o atual governo que está na liderança de um país de tamanho continental como o Brasil, que acaba, inclusive, de tirar os poderes constitucionais do governador do Rio Grande do Sul. Fica para você tomar suas conclusões, seus comentários. A nossa função aqui é só contextualizar aos nossos telespectadores os fatos daquilo que vem acontecendo no Brasil. E para deixar bem claro se o senador Marcos Rogério, Cleitinho, está representando ou não a população, a Auge TV resolveu dar voz ao povo. Pegamos vários vídeos da internet, das redes sociais, da tal redes sociais, os tais fake news tanto questionados. E estamos trazendo para você um resuminho. Dá uma olhada no que diz a população sobre tudo o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a esquerda acusa os outros do que eles fazem. Acusavam o governo Bolsonaro de golpe. E adivinha quem amanheceu num golpe? O Rio Grande do Sul, é claro. Eduardo Leite, fraco e incompetente, teve o que merece. Lula, num canetaço ontem, simplesmente mudou o nosso governador. Colocou Paulo Pimenta para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Ou seja, o PT não confia no Eduardo Leite para fazer as obras. Tipo o Papa, vai ter 1/3 sempre desviado nessas obras
obras aí. Paulo Pimenta vem para reconstruir o Rio Grande do Sul, pro Lula tentar ganhar um eleitorado que ele não tem e não vai conseguir depois do que o governo não fez nas enchentes. Então ele simplesmente nomeia Paulo Pimenta seu ministro para reconstruir o Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, com cara de toba ontem na cerimônia, ficou envergonhado e com muita raiva. E eu aplaudindo. O circo tá dando certo. Paulo Pimenta, mesmo que distribuía cestas básicas com o logo fazendo propaganda do governo federal, vem para reconstruir o Rio Grande do Sul. Boa parte do dinheiro a gente sabe que nem vai chegar nas obras, porque o Lula não confiava num outro político para mexer com o dinheiro que ele vai enviar, se for enviar. Então Paulo Pimenta, cada obra que ele fizer vai fazer propaganda. Vai atacar as fake news que ele mesmo faz. Só que daí a dele é a fake news do bem. Então estamos aí nesse caos. Nunca Rio Grande do Sul sofreu tantos ataques. Nós tínhamos a nossa ogiva nuclear, o Eduardo Leite, sob controle, mas agora o Lula manda todo o seu poderio de bomba e chega Paulo Pimenta aí para ridicularizar ainda mais os salvamentos no Rio Grande do Sul. O que eu tenho a dizer sobre isso? Nós avisamos, você do centrão, nós te avisamos, você de esquerda faz o L, nós te avisamos, não tem pimenta. No Rio Grande do Sul é ensopado. Até agora não apareceu nada. É vocês, povo, nós agradecemos a vocês e que Deus abençoe grandemente, né? Por vocês, a empatia que vocês têm para a cidade de Mussum e demais cidades. Que Deus abençoe, nós somos gratos por ter vocês, o povo ajudando a comunidade quando precisa. Muito obrigado. Nas mãos. Porque a gente não sabe onde as nações estão indo. Temperinho pra comida, Equilíbrio, fortaleza. Tirar essa confusão na nossa cabeça. E aí, presidente? Lula, cadê você? Cadê o governador? Cadê todo mundo? Quem ajudou o povo? Sabe quem que ajudou o povo? Foi o povo que ajudou o povo. Aonde que tu tá, Lula? Aonde? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que eu votei pra ti. Eu tenho vergonha. E hoje eu morreria pra não votar pra ti. A barraca improvisada aqui que a gente mesmo improvisou. Foi o povo que fez tudo pelo povo. Vocês não fizeram nada. Cadê o governador? A casa de vocês tá sequinha. Mas nós não. O povo tá aqui. Quantos morreram afogados aqui? Agora eu quero ver se vocês vão ajudar o povo depois com dinheiro. Pra nós repor um pouco de dignidade dentro de casa. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Desses 497, 477 foram atingidos com a chuva, tá? Houve alagamentos. E 395, aproximadamente, foram totalmente devastados, tá? Quando eu falo totalmente, é totalmente mesmo. Foi água acima de 10 metros, tá? Então cobriu todas as cidades, esses 395. Você acha que em 395 municípios não teve uma vítima fatal? Então, se teve uma vítima fatal, nós já estamos falando de 395 vítimas fatais. Só no bairro Matias Velho tem 150 mil pessoas. Você acha que quantas vítimas podem ter sido atingidas fatalmente? Será que não existe ali um cadeirante em 150 mil? Será que não existe um idoso acamado que não consegue se movimentar? Será que não havia? Será que não havia em 150 mil pessoas desse bairro alguma pessoa com deficiência visual que não conseguia também, sem a ajuda de outro, escapar? Então, gente, só faz essa matemática aí. Bem simples, você vai ver que os números não batem, tá? As vítimas fatais são em grande quantidade, grandíssima quantidade. E está sendo muita coisa maquiada aí. Nas redes sociais você já vê que tem certos assuntos que já não aparecem. Então não deixe de postar, não deixe de repostar, não deixe de comentar, não deixe de dar o like, né? Você vai nos ajudar a desmascarar esse sistema. Era civil salvando civil, literalmente ali. Não tinha uma barraca do exército para botar nenhuma senhora, nem um guarda-sol debaixo de uma sombra. Nós ficamos com mais de 8 horas, as pessoas na olheira do sol ali, torrando, esperando uns ônibus que nunca chegou. Um ônibus que nunca chegou. Eu vi um barulho de sirene, eu olho para trás, vem o caminhão do exército escoltado com 4 batedores, sei lá quantos. E eu disse, mas que espetáculo é esse? Por que chegaram aqui agora? Estacionaram, desceram, montaram 2 baita tenda. O Bonner estava chegando e fazendo a ação a edição do Jornal Nacional das tendas ali que o exército montou.
As tendas que eles montaram era pro Jornal Nacional? Era pro Jornal Nacional. Aquilo ali me chocou de tal maneira. E quando nós passamos de Eldorado para casa, tinha 20 ônibus estacionados esperando ninguém para levar. Boa tarde, pessoal. Pessoal, eu preciso fazer um desabafo. Um desabafo de quem está sentindo na pele isso aqui. Eu quero perguntar por que aqueles barqueiros que não são militares, que não são do exército, podem atravessar o rio com a comida que nós acabamos de largar. E eles vão lá e vão voltar aqui para buscar. Qual é que é o problema do exército em não pegar seus barcos, os seus botes e atravessar o rio? Se esse pessoal, esse civil que não tem salário no final do mês... Tem algo muito sério acontecendo no Rio Grande do Sul que poucas pessoas estão notando. Eu estava agora acompanhando os noticiários aqui no Domingo Espetacular. Creio que muita gente deve ter visto também a entrevista com um prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul. E ele estava falando que só na cidade dele tem 70 mil pessoas, certo? E ele estava falando que a cidade dele foi totalmente tomada pelas águas. Que se ele não tivesse emitido um alerta antes, né, que a enchente aconteceu pela madrugada, a tragédia teria sido bem maior. Agora, a pergunta que fica, você sabe, você tem noção da quantidade de gente que é em 70 mil pessoas? E para onde foi essas 70 mil pessoas? Cadê ela? Ninguém vê uma super aglomeração de pessoas em nenhum lugar. Em todos os vídeos, em todas os noticiários, até na TV aberta, nas filmagens caseiras que as pessoas que estão lá estão filmando, a quantidade de pessoas é pequena, não é tão grande assim, a ponto de você não notar que está faltando muita gente. Agora você soma isso a todas as cidades. Cadê o povo, essa multidão de gente? O Rio Grande do Sul tem 10 milhões e 800 mil pessoas. 80% das cidades foram afetadas, invadidas pelas águas. 300 e poucas mil pessoas foram afetadas, né, segundo a mídia. Mas cadê o restante? Alguém tá vendo aonde é que está esse restante todo de gente? Você tem noção do volume, da quantidade de gente que é tudo isso? E para onde foi? Eu não vi. Se você viu, deixa aqui nos comentários. Eu não vi um vídeo mostrando uma superpopulação de gente aglomerada em lugar nenhum. O número que eu vejo de pessoas nos vídeos sendo resgatada é muito pequeno comparado ao tamanho de uma cidade. Aí você pode me perguntar, mas muita gente ficaram nas casas. Sim, mas as casas estão totalmente alagadas. Não tem lugar para as pessoas ficarem em casa, salvo aquelas que moram em prédios altos, né? Mas a maioria da cidade é feita por casas baixas que estão debaixo d'água. A pergunta que fica é, cadê essa população inteira que não estão aparecendo em lugar nenhum? Largaram um decreto às 17h17, tirando 397 municípios da estado de calamidade para 46, sabendo que esses municípios terão impacto no recolhimento do seu ICMS, que vence hoje. Não, senhor governador, o senhor se equivocou. Porque os nossos municípios, independente se foram afetados ou não com essa calamidade, estão sofrendo os impactos. Porque para o senhor ter uma ideia, se Pelotas vai ser afetado, com certeza toda a região sul vai ser afetada. Porque para passar muitas das cargas, passa por Pelotas. Então o senhor reveja esse seu decreto, que vai impactar diretamente vários municípios. E 17, o senhor me desculpa, mas isso foi uma sacanagem com o povo. Porque 17, governador, até os bancos já estão fechados. Absurdo da notícia. O presidente Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, reclama do governo federal pela ajuda mandada aos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Municípios com até
50 mil habitantes vão receber 200 mil reais, ou seja, R$4 para o município por habitante. Municípios com até 100 mil habitantes, 300 mil reais, ou seja, R$3 que o governo federal vai dar por pessoa vítima das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul para recompor a sua vida. E municípios com mais de 100 mil habitantes, R$500 mil, ou seja, o município que tiver 1 milhão de habitantes vai dar 50 centavos por pessoa o governo federal. Ou seja, mais uma vez o governo federal demonstra o seu total desprezo com o gaúcho nesse grave momento de uma crise climática e tragédia humanitária vivida pelo Rio Grande do Sul. Um absurdo. E aí, você acha que é fake news esses depoimentos da população gaúcha? Que estão lá sofrendo na pele tudo o que está acontecendo? A direção, a produção da Auge TV acredita que não é fake news e por isso deu voz a essas pessoas em rede nacional para levar até você de fato o que vem acontecendo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, beber uma água, não saia daí, tem muitas polêmicas ainda para a gente trazer para você, contextualizar e você ficar bem informado. Volto já. Boletim de Notícias Auge. Visite nosso portal de notícias em www.auge1.com. Plastrim, aditivo plastificante para assentamento de blocos, tijolos e para reboco. O único do mercado que dispensa o chapisco. Sim, com Plastrim você pode rebocar sua casa, seu barracão, sem chapiscar, gerando uma economia surpreendente na sua obra. Desenvolvido com alta tecnologia e com mais de 12 anos no mercado, o aditivo Plastrim já é marca consolidada na região metropolitana de Campinas. Você encontra o Plastrim nas diversas lojas de materiais de construção de toda a região. Vai construir? Use Plastrim, garantia de qualidade e economia. Brava Lanches, de família para família. Deu fome? Bateu aquela vontade de comer algo diferente? Almoço, jantar, pizzas, lanches, porções, um cardápio diferenciado para você. Sua fome é de quê? Sua vontade é de quê? Tudo isso pertinho de você, aqui em Sumaré. Rua Alegria da Encarnação, 471 Jardim Bom Retiro. Telefone WhatsApp 19 98604 0488. Entrega a domicílio. Faça já o seu pedido ou venha nos visitar. Um local de ponto de encontro de amigos e familiares. Instagram, @bra.valanches. Atenção telespectador. Fique ligado aqui na programação da Auge TV. Aqui você assiste todos os dias, à meia-noite. A sessão cinema. Filmes fantásticos esperam por você e sua família. Auge, a TV da família brasileira. Visão Net, a melhor conexão fibra ótica da região de Sumaré e Hortolândia. Venha para a Visão Net e leve a conexão que sua casa merece, com velocidade e segurança, nos melhores preços que a região de cobertura pode ter. Consulte-nos para conferir a área de cobertura e venha para a Visão Net, a melhor conexão fibra ótica da região. Boletim de Notícias Auge. Visite nosso portal de notícias em www.auge1.com. Boletim Auge, estamos de volta e o assunto agora é São Paulo. Governador Tarcísio, em Nova York, fez declarações sobre o crime organizado que pode impactar você. Dá uma olhada nas falas de Tarcísio. O que me preocupa no crime organizado? Quando a gente vê que um PCC tem 1.100 postos de gasolina. Quando a gente vê que eles estão começando a comprar usinas de etanol.
Porque ele não vai pagar o preço justo pela cana-de-açúcar, ele vai chantagear o produtor para pagar um preço menor. Ele vai usar força para isso. Né? Quando se fala em desmatamento da Amazônia, por exemplo, e às vezes se quer atribuir responsabilidade ao agronegócio, se esquece que boa parte do desmatamento ocorre pelas mãos do crime organizado, que detém o comando da maioria absoluta dos garimpos na região norte. Os garimpos da região norte hoje estão na mão do Comando Vermelho, estão nas mãos do PCC. E aí você tem duas questões. Uma é a lavagem de dinheiro, é combater a infiltração do crime organizado nos negócios lícitos, como a gente viu recentemente no transporte público, a infiltração do crime organizado nas prefeituras, porque eles têm uma máquina de financiar campanhas e de oferir resultado e lavar dinheiro por meio de contratos públicos. Eles estão lavando dinheiro em organizações sociais de saúde, em empresas de transporte e coleta de lixo, empresas que prestam serviço de segurança, de limpeza, empresas de terceirização, ou seja, atividades que são propícias a lavar dinheiro. Isso precisa ser mapeado. Mas tem uma segunda questão, que é o domínio territorial. O que aconteceu na Baixada Santista, na Operação Escudo e na Operação Verão, foram confrontos em função de uma reconquista do território. Você precisa tomar o território de volta. E aí, o que você acha? É legal o crime organizado ter mais de 1.100 postos de combustível espalhados pelo estado de São Paulo? É legal o crime organizado estar com muitos controles em meio à política brasileira, principalmente nos municípios? É um problema crônico e que, de acordo com a visão do governador Tarcísio, o Brasil precisa se libertar, começar a trabalhar para fazer essa limpeza. Vamos falar um pouquinho de Sumaré, porque a tal CPI da BRK ressurgiu das cinzas. Não, antes de eu fazer qualquer comentário, eu quero que você preste muita atenção nessa matéria que a nossa produção preparou, para você entender sobre a abertura da CPI, todo o tempo que ela está correndo, que já estourou o prazo, sobre o que diz a Constituição, o regimento interno da Câmara. Presta atenção na contextualização desse assunto e depois eu vou comentar com você. A Câmara Municipal de Sumaré aprovou no dia 7 de março de 2023 a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a BRK ambiental, que foi iniciada em 15 de março de 2023. Prestem atenção nas datas e prazos. Os vereadores teriam o objetivo e dever de apurar possíveis irregularidades cometidas pela empresa, que já foi alvo de CPI também em 2017. A comissão foi formada na época pelos vereadores William Souza como presidente, Rudimar Lobo como relator e pelos vereadores Rodrigo Dorival Gomes, Pereirinha e Digão como membros. Entre os pontos de investigação estariam: o descumprimento do termo de ajustamento de conduta, reajustes nas contas de água, ligações de água de acordo com o marco regulatório do saneamento básico, regularização fundiária urbana e contrapartidas para novos empreendimentos no município. Lembrou de prestar atenção nas datas e prazos? Conforme o regimento interno da Câmara, a CPI teria 150 dias para conduzir os trabalhos, podendo prorrogar por igual período. Ou seja, deveria ser encerrada em até 300 dias a contar de 15 de março, tendo o prazo de encerramento vencido em 12 de janeiro de 2024. Nossa equipe fez diversos contatos com a assessoria do vereador William Souza, presidente da comissão, questionando o atraso e falta de informações sobre a mesma, mas sem respostas. Questionamos a falta de informações públicas sobre a CPI, pois quando aprovada em março de 2023, foram publicadas apenas 2 audiências da comissão e não se ouviu mais falar da mesma em todo esse período de 1 ano. Sem nenhuma informação também na Câmara, mas surpreendentemente, agora às vésperas da eleição, eis que ressurge a tal CPI. Um apontamento importante da CPI que os vereadores não estão fazendo a devida fiscalização é que BRK vem realizando a cobrança da taxa de esgoto há quase 5 anos sem efetivamente executar o tratamento do efluente no município. E isso foi constatado pela Comissão Parlamentar de Inquérito quando ouviram o representante da Ares PCJ, que afirmou que apenas 32% do esgoto é tratado no município. A população vem sendo prejudicada há anos. Fica evidente que os vereadores de Sumaré não estão cumprindo o papel de fiscalizar. Sequer estão conseguindo seguir o prazo regimental de uma CPI.
Constituição de 1988. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está claro na matéria que a Câmara de Sumaré não está cumprindo os termos de publicidade, ou seja, transparência da CPI, além de a comissão não estar cumprindo a eficiência, devido ao atraso e ainda sem previsão de término. Vamos do final da matéria? Artigo 37 da Constituição, que fala sobre as CPIs terem um comprometimento com a publicidade, o que não está acontecendo nessa CPI da BRK, e com a eficiência, que já ficou longe, uma vez que o prazo máximo dela ser encerrada, de acordo com o regimento da Câmara, seria dia 12 de janeiro de 2024, e já estamos aí com 4 meses de atraso para encerramento dessa CPI. 4 meses, diretor? 5 já, né? 12 de janeiro, 12 de maio já fez 5 meses. Ou seja, o prazo dela de 150 dias mais 150, agora já estourou outros 150 e nada de previsão para terminar a tal CPI da BRK em Sumaré. Uma primeira observação sobre essa CPI. Vamos na eficiência. Porque o presidente da CPI é um atual pré-candidato a prefeito. Se ele já não está conseguindo conduzir com eficiência uma CPI, como que vai conduzir uma cidade no porte de Sumaré? Isso é impossível de ser acreditado. Você acredita? Eu não. A eficiência é a base de um trabalho de pessoas públicas que querem ser políticas. Esse mesmo presidente da CPI foi presidente da Câmara por 4 anos, 2 mandatos. Nesses 4 anos, ele não abriu nenhuma CPI contra a BRK, cuja própria atual investigação fala de problemas recorrentes há 5 anos. Mas enquanto ele era o presidente da Câmara, não se abriu CPI, não se fez investigação, e os mesmos problemas que a cidade enfrenta hoje sobre falta de água e tudo mais, a qualidade péssima da água que é oferecida à população, o mesmo não investigou quando presidente da Câmara. Aliás, foram 4 anos em que a Câmara de Sumaré não investigou a prefeitura, não se abriu requerimento nenhum de nenhum vereador para se investigar nada na cidade. Mas agora está chegando as eleições, né? 2024, eleições chegando, as pessoas precisam aparecer, aí a CPI da BRK ressurge das cinzas para trazer o atual pré-candidato às capas de jornais da cidade. Mas a Auge TV, a Auge Rádio e o portal auge1.com tem o compromisso com você, telespectador, morador de Sumaré, morador do estado de São Paulo, você brasileiro, de trazer contextualizado as informações, a realidade, os fatos, para que você não seja enganado e não caia no conto do vigário. Aliás, baseado em tudo isso que vem acontecendo em Sumaré, a equipe da Auge mais uma vez foi para as ruas fazer uma enquete, ouvir a população. Olha nas imagens como foi nosso movimento pelas ruas da cidade. Estivemos na região do centro, Pisserno, Maria Antônia, Nova Veneza, Ariacura e Matão. Todos os setores da cidade sendo percorridos, assim como já foi das outras 2 enquetes que o Grupo Auge de Comunicações fez, para trazer para você, de fato, como está a corrida eleitoral na cidade de Sumaré. O resultado nós vamos trazer para você no boletim da semana que vem. E olha, muitas reclamações nas ruas. O descontentamento da população com os nomes que estão
propostos como pré-candidatos a prefeito é gigantesco. Nessa vez, cerca de 35% da população. Presta atenção nesse número, que isso é muito perigoso. 35% da população declarou votar nulo ou em branco, porque os 4 nomes que foi apresentado não lhes representa. Isso é um problema sério. E você continua ligado na Auge TV para se manter informado sobre tudo que vem ocorrendo aqui na nossa região. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, tomar uma água e a gente já volta com a Semana Política de Paulínia, a Semana Política de Sumaré e mais algumas informações para você. Volto já. Boletim de Notícias Auge. Visite nosso portal de notícias em www.auge1.com. Plastrim, aditivo plastificante para assentamento de blocos, tijolos e para reboco. O único do mercado que dispensa o chapisco. Sim, com Plastrim você pode rebocar sua casa, seu barracão, sem chapiscar, gerando uma economia surpreendente na sua obra. Desenvolvido com alta tecnologia e com mais de 12 anos no mercado, o aditivo Plastrim já é marca consolidada na região metropolitana de Campinas. Você encontra o Plastrim nas diversas lojas de materiais de construção de toda a região. Vai construir? Use Plastrim, garantia de qualidade e economia. Brava Lanches, de família para família. Deu fome? Bateu aquela vontade de comer algo diferente? Almoço, jantar, pizzas, lanches, porções, um cardápio diferenciado para você. Sua fome é de quê? Sua vontade é de quê? Tudo isso pertinho de você, aqui em Sumaré. Rua Alegria da Encarnação, 471 Jardim Bom Retiro. Telefone WhatsApp 19 98604 0488. Entrega a domicílio. Faça já o seu pedido ou venha nos visitar. Um local de ponto de encontro de amigos e familiares. Instagram, @bra.valanches. Atenção telespectador. Fique ligado aqui na programação da Auge TV. Aqui você assiste todos os dias, à meia-noite. A sessão cinema. Filmes fantásticos esperam por você e sua família. Auge, a TV da família brasileira. Visão Net, a melhor conexão fibra ótica da região de Sumaré e Hortolândia. Venha para a Visão Net e leve a conexão que sua casa merece, com velocidade e segurança, nos melhores preços que a região de cobertura pode ter. Consulte-nos para conferir a área de cobertura e venha para a Visão Net, a melhor conexão fibra ótica da região. Boletim de Notícias Auge. Visite nosso portal de notícias em www.auge1.com. Estamos de volta para todo o Brasil. Você sabe que a Auge vem fazendo uma cobertura especial da política em Paulínia e em Sumaré. Vamos ver como foi a semana política dos pré-candidatos à prefeitura de Paulínia. Semana política na cidade de Paulínia. Dirceu Dalben. O pré-candidato a prefeito, deputado Dirceu Dalben, reiterou o seu pedido de ampliação e remodelação da ponte Chamas do Progresso, em Paulínia. O objetivo é disponibilizar novo acesso aos bairros. Ele também recebeu em seu gabinete a visita de Beppe Pantera, e conversaram sobre várias demandas importantes para a cidade de Paulínia. E ainda essa semana, o deputado estadual Dirceu Dalben participou do podcast Política Real, onde falaram sobre suas histórias na política
experiências e os novos desafios. Nani Moura. A pré-candidato Nani Moura diz que participou de uma reunião com Pablo Marçal, e disse: "Foi emocionante ver o esforço para socorrer nossos irmãos do Sul", mas não mostrou nenhuma foto dessa reunião. Nani Moura não postou mais nada nas suas redes sociais sobre algo importante para Paulínia. Danilo Barros. O pré-candidato, Danilo Barros, foi visitar a campanha do agasalho que é de realização de Fernanda Caselato, mas só tirou uma foto e, como Nani Moura, não postou mais nada nas suas redes sociais sobre algo importante para Paulínia. Dr. Lafayette. O pré-candidato, Dr. Lafayette, recebeu a visita do deputado, Gilmar Tato, e na oportunidade pediu a criação de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia na cidade, para atender a todos que almejam acessar a educação. Ele também pediu a retomada do projeto habitacional Minha Casa Minha Vida, e ainda, a criação de uma agência do INSS no município. Veja mais notícias da nossa região em nosso site, www.auge1.com. Lá você também pode assistir a TV Auge, e ouvir as melhores músicas na Auge Rádio. Continuando em Paulínia, população faz denúncias à produção da Auge TV sobre o excesso de lixo nas ruas da cidade. Veja as imagens. Recebemos diversas imagens da população de Paulínia com esses lixos em vários pontos espalhados pela cidade. Região do Bom Retiro, região do São José, em todos os setores, o lixo espalhado é gigantesco. Além disso, temos também, estourando em Paulínia, a reprovação do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas do município referente a 2023. E também sobre a prestação de contas do município sobre o primeiro trimestre de 2024 relacionado à saúde. Muitas coisas acontecendo em Paulínia. Vamos preparar ao longo dessa semana uma matéria bem contextualizada para trazer para você na próxima boletim tudo que vem acontecendo nos mínimos detalhes nesta cidade, que é uma das que mais arrecada na região de Campinas. E continuando falando em lixo, em Sumaré, e no Jardim Santa Joana, região da Aracura, você se lembra, tinha um lixão ali, a céu aberto, um excesso de resíduos gigantesco. Mas uma das qualidades do processo eleitoral é que os pré-candidatos têm que sair antes agora dos cargos públicos. Então saem os políticos, entram os técnicos. A Aracura de Sumaré tem agora uma nova administradora regional que está dando um show de trabalho e, junto com o prefeito Luiz Dalben, o deputado, fizeram a limpeza, ficou show. Dá uma olhada na matéria que a gente já fez durante a semana, vamos reproduzir para você. Prefeitura remove lixão do Santa Joana, regional mal administrada. A Prefeitura de Sumaré, atendendo a uma reivindicação da Auge TV, está fazendo a limpeza do chamado Bota Fora no Jardim Santa Joana, região da Aracura. No dia 3 de maio, após diversas reclamações da população solicitando matéria de denúncia, o diretor da Auge TV, Fernando Crescencio, representou a reclamação junto à prefeitura apresentando diversas imagens da imensidão de lixo, entulhos, e foi prontamente atendido pelo prefeito Luiz Dalben. No mesmo dia, o prefeito se comprometeu a fazer a limpeza ainda no mês de maio e está cumprindo o compromisso. Mas por que acumulou tanto lixo? Para ajudar no entendimento, vale ressaltar a importância de não haver indicação política e sim técnica para cargos de confiança. A regional da Aracura estava sendo administrada por políticos, que, de acordo com denúncias, havia liberação para empresas e empreiteiras descartarem entulhos no local, além de ordem dos próprios administradores para os funcionários da prefeitura fazer limpeza na região e descartar no local, chamado pelos próprios funcionários de Bota Fora. Muitas denúncias foram feitas de caminhões da prefeitura descarregando ali, vindo até de outras regionais. Efeito eleições.
Uma característica positiva sobre as novas regras eleitorais é o afastamento das funções públicas com antecedência de quem vai concorrer ao pleito. Isso beneficiou algumas regiões da cidade de Sumaré, pois sai o administrador político para entrar um técnico. Na região da área Cura, em questão, saiu o Juninho da Agro e assumiu Alessandra Coronado, uma mulher que vem se destacando junto aos moradores. A Alessandra Coronado iniciou um mutirão de limpeza na região que já resultou em mais de 100 caminhões carregados, sem contabilizar o bota fora do Santa Joana. Muitos moradores dizem ser devido a ser ano de eleição, mas Alessandra não tem pretensão política e não é pré-candidata. O diretor da Auge TV, Fernando Crescencio, exalta a dedicação técnica da nova administração. Vale ressaltar que uma mulher chegou, está fazendo a diferença, melhor que seus antecessores que administrou por eles e não pelo povo. O Grupo Auge de Comunicação agradece a atenção e prontidão do prefeito Luiz Dalben e do deputado Dirceu Dalben, e os parabenizamos por solucionar esse problema crônico que estava incomodando os moradores. Fica um alerta para a população, referente ser ano de eleições, pois os mal administradores das regionais vêm candidatos a vereadores. É notório que a população almeja renovar a Câmara de Sumaré, mas devem estar atentos aos nomes disponíveis para representar a renovação. Você viu quanto lixo? Agora tudo limpinho, já isolado a área para não chegar mais caminhões, não chegar mais carros para despejar mais. Falando em Sumaré, veja como foi a semana política dos pré-candidatos a prefeito da cidade de Sumaré. Semana política na cidade de Sumaré. Éder Dalben. O pré-candidato a prefeito esteve acompanhando as obras pela cidade. Ele foi ver onde foi feito o estacionamento 45 graus, na Avenida Fuad Assef Maluf. Também acompanhou a instalação da iluminação em LED no Parque Bandeirantes, depois ainda fez uma reunião nesse bairro e em outros pela cidade. E foi ver como estão os trabalhos do PRC, Programa de Recap Contínuo, em Sumaré. Wellington da Farmácia. O pré-candidato a prefeito Wellington da Farmácia fez uma campanha junto com amigos, para arrecadarem alimentos e produtos de higiene, e levar ao povo do Rio Grande do Sul. Ele também esteve em uma reunião entre os partidos, MDB, Agir e PMB, onde toda a equipe detalhou como seguirão os trabalhos na campanha eleitoral. William Souza. O pré-candidato a prefeito do PT, William Souza, esteve na região da área Cura, e na Vila Soma, no segundo dia de plenária do movimento Mais Ação Sumaré, onde reuniram moradores, lideranças e autoridades, dispostas a dialogar e apresentar propostas de melhorias para Sumaré. Ele foi falar com a BRK e CPFL, para entender o que acontece que a água não chega até as casas, e fizeram uma reunião na Câmara Municipal para essas empresas prestarem esclarecimentos sobre o caso. William também foi visitar as unidades de saúde do Matão. E ainda cedeu entrevista para as rádios Transamérica e Melfis. Henrique do Paraíso. O pré-candidato a prefeito Henrique do Paraíso fez reunião na região do Matão, e entre outros lugares da cidade. Ele fez uma visita técnica na escola Professora Alice Antenor de Souza no Jardim Pisserno, e na reforma geral do ginásio do Centro Esportivo Sumaré. Também agradeceu a todos que colaboraram com a ação voluntária para enviar ajuda às pessoas que estão precisando no Rio Grande do Sul. Veja mais notícias da nossa região em nosso site www.auge1.com. Viu aí a semana política de Sumaré? Sobre a BRK já comentamos, assunto já encerrado. Sobre as reuniões que os políticos vêm fazendo pela cidade afora, você prestou atenção em um detalhe nesse vídeo preparado? O Wellington da Farmácia, nas suas imagens, aparece o MDB, os partidos que estão com ele. Henrique do Paraíso apresenta constantemente o Partido Republicanos, assim como também Éder do Dalben apresenta o seu partido. Agora, uma pergunta não quer calar. Por que William Souza vem escondendo da população, já há um ano, o partido PT? Será que ele está com medo de dar PT na campanha, da perca total? Seria isso? Uma analogia aí, um pouco irônica? Seria o medo de dar PT nas urnas? Acompanha comigo, ó. Presta atenção. Presta atenção. Obrigado, diretor. Olha esse folheto.
não tem as cores do PT. Não tem a sigla do PT. Olha. Nada mencionando o PT. Isso aqui é de praticamente um ano atrás, Sumaré 155 anos. O vereador já não apresentava o partido. Estranho. Dezembro de 2023. É apresentado na cidade esse outro folheto aqui, ó. Tá vendo? Também, ó. Nada mencionando o PT. Aí ele fala aqui de prestação de contas. Mas na lista de prestação de contas, ele coloca como conquista dele como vereador situações que já eram, independente do vereador pedir ou não, que eu acredito que nem foi pedido, já era de vir obrigatoriamente do governo federal para o município, relacionado à educação, Bolsas Família, verbas de culturas e tudo mais. Mas ele apresenta como conquista dele aquilo que o município já tinha como garantido de receber. Ok. Esse é um dos padrões normais de trabalho do PT. Apresentar aquilo que não se fez como feito, julgar as pessoas daquilo que se faz e por aí se vai. Aí essa semana fui surpreendido por mais um folhetim. Olha aí que bonitinho, ó. Todo azul, amarelo, né? Lançou aí, Sumaré merece um hospital municipal. Todos nós sabemos que merece. E o prefeito Luiz Dalben, o deputado Dirceu Dalben e o governador Tarcísio anunciou semana passada que vai ser feito através do governo do estado. E aí você confia que o governo do estado vai cumprir ou que o governo federal vai cumprir? A gente tem como referência tudo que está sendo feito lá no Rio Grande do Sul, né? Fica até uma incógnita aí para todo mundo refletir dentro dos seus municípios. É melhor você ter um prefeito com apoio do governo do estado, principalmente aqui no estado de São Paulo, ou ter um prefeito com apoio do governo federal? Analise, põe na balança. Põe na balança. Mas enfim, nada de mencionar o PT. Esses são os modos operantes do PT e da esquerda. Mas a nossa função, como já dito, é contextualizar, é trazer os fatos, trazer as verdades, para que você fique bem orientado, faça corretamente a sua escolha para votar, e aí não caia no conto do vigário. Preste atenção, não se iludam. É isso, diretor, encerramos. Mais alguma coisa? Fernando, falta você falar sobre o trânsito. Aracura. Mudança de trânsito na Aracura. Bem lembrado, diretor. Mudança de trânsito em frente à UPA da Aracura. Ficou agora sentido único aquela quadra. Não vá cometer o erro de andar na contramão ali. Estão descendo a caneta nas multas. Muita atenção também no estacionamento das esquinas, nas proximidades da Aracura, porque o ônibus agora vem até a rua Antiga 1 ali do Denadai, que é mais próximo. As pessoas vêm parando o carro muito nas esquinas, já teve ônibus ralando o carro por ali, então preste atenção quando vier para o Aracura, no estacionamento e no direcionamento da via. Combinado? Eu sou Fernando Crescêncio, esse é o Boletim Auge de hoje, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, você continua aí com a nossa programação e nos vemos no próximo boletim. Deus abençoe a todos.